Boa noite, irmãos. Nossa gratidão a Deus, ao pastor João e ao pastor Alex pela oportunidade de levar a mensagem da palavra de Deus. Neste momento, vamos buscar a Deus em oração. Tá? Pedimos a todos que estão ouvindo a palavra que possa orar por nós aqui pela palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós te agradecemos, ó Deus, pelo seu amor para conosco, ó Pai. Obrigado pela salvação que o Senhor nos deu, ó Pai, sem nenhum merecimento temos, ó Deus. Agora, Senhor, te pedimos pela tua palavra ministrada, que o Senhor possa estar dando-nos a direção, ó Pai, abençoando as vidas, Senhor, que assim está recebendo a tua palavra, Senhor, que possa falar aos seus corações, ó Pai. Obrigado por tudo e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de que os irmãos de ler aqui 2 Reis, capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 15. Fala uma história muito conhecida a respeito de Naamã. Tá? Do primeiro versículo ao versículo 15, chamamos a atenção dos irmãos para essa leitura. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã, meu servo, para que cures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e porá diante de mim, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e falaram, e disseram, meus pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Irmãs, chamamos a atenção em especialmente aqui. Naamã era um homem muito de crédito diante do rei da Síria. Era o capitão do exército e tinha muito respeito do povo da Síria. Era um herói valoroso, porém era um homem leproso. Chamamos a atenção aqui a respeito do versículo 2. A tropa da Síria. A tropa da Síria levaram cativa a menina para ser serva, para ser escrava exatamente da esposa de Naamã. E começamos a analisar essa situação. Aquela menina certamente deixou seus pais, deixou sua pátria numa situação muito constrangedora. Como essa menina estava, como estava o seu coração? Se nós trazermos para nós no momento, se perguntássemos como você estaria, né, que se fosse mandado para um certo local, e ali sendo escrava, e ali o seu senhor estivesse enfermo, estivesse doente, e você conhecendo a palavra de Deus, como estaria o seu coração preparado para levar a palavra para aquele senhor, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de amor para aquela vida? Nós começamos a imaginar a respeito dessa situação. Mas nós imaginamos também o fato daquela menina estar ali. A menina que foi direcionada pelo nosso Deus. E quando Deus age, e quando Deus manda, quando Deus determina, nós temos que fazer. Tá? E ali, aquela menina, pausadamente, no versículo 3, e disse ela à sua senhora, antes meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria a sua lepra. E nós podemos também avaliar essa questão. Aquela senhora, esposa de Naamã, estava certamente com o coração aflito, com o coração abalado. E ali ela ouviu aquela serva, ouviu aquela menina. E sabiamente ela levou essa mensagem para o seu esposo.
a mulher sábia edifica a sua casa. E essa senhora levou essa mensagem para Naamã. E Naamã, aqui o ocorrido, leva para o rei, e o rei manda uma carta lá para o rei de Israel. E o rei de Israel, sem dúvida, afrontado com a situação. Ele tinha o conhecimento ali do homem de Deus, o profeta ali, né? E no versículo 7, aqui nós gostaríamos de reler para os irmãos. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu, Deus, para matar ou para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deverás notar, peço-vos, e vede que busca ocasião para combater, para arrumar guerra contra nós. O profeta, o homem de Deus, Eliseu, sabendo dessa situação, mandou que enviasse para ele. E Naamã vai. Certamente, Naamã ali queria ser recebido de uma maneira como capitão, e não propriamente como uma pessoa qualquer. E ali está de frente na casa de Eliseu. Eliseu apenas manda o seu servo o recado: vai, fala com ele, manda mergulhar 7 vezes no rio Jordão. E ali, Naamã enfurecido, aborrecido, indignado, com o coração magoado ali, porque ele esperava que Eliseu chegasse lá e tocasse na lepra dele, orasse e pedisse a Deus para que ele fosse curado. Mas Eliseu falou: vai. E Naamã, revoltado, mas nós lembramos a respeito dos seus servos. Aqui nós chamamos a atenção a respeito também deste ponto. O servo certamente falaram cabisbaixo para Naamã. Falaram: meu senhor, pai, o que é que custa fazer isso? Porque não obedece? Se, aqui no versículo 3, por quê? Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais, dizendo: lava-te e ficarás curado. E Naamã vai. E certamente nós podemos imaginar Naamã mergulhando naquele rio. Porque ele falou: por que não me manda a mergulhar no rio da Síria? O rio da Síria, que é muito mais limpo do que o rio Jordão. E Naamã sai e começa a dar um mergulho. Você imagina, eu gostaria de lembrar para vocês, você imagina na condição dele. Ele deu um mergulho e começou a contagem ali, certamente. 1, 2 e 3. E certamente acredito que ele levantava os seus olhos para ver se a lepra tinha ido embora. E chegou no 4º, no 5º, também a mesma expectativa para que a sua lepra saísse. E ali, quando chegou no 7º mergulho, a sua lepra desapareceu. E aqui fala que o homem voltou purificado como a pele de um menino. E ali, Naamã ficou maravilhado e voltou para ali falar com Eliseu, agradecer a Eliseu e até premiá-lo.
E chegando no versículo 15. Então voltou o homem de Deus com toda a sua comitiva e parou na casa ali de fronte de Eliseu. E chegando ali, conclamou diante deles e disse: eis agora que eu sei que em toda a terra não há Deus, senão na terra em Israel. Chamo atenção, meus irmãos, a respeito dessa menina, essa menina enviada por Deus. E chamamos atenção também a respeito dos servos ali que alertaram e motivaram Naamã a seguir e mergulhar. E agora, nós trazemos para nós, Deus tem falado conosco. Deus, de uma maneira ou de outra, Ele nos alerta a respeito da sua soberania, do seu amor para conosco. Gostaria de aqui colocar para os irmãos uma maneira de termos uma vida saudosa, uma vida produtiva, um modelo de viver bem. Um modelo de viver bem. Nós observamos ali a respeito da menina. Ela podia estar com um coração cauterizado, um coração magoado, um coração ferido, um coração aborrecido, um coração sem perdão. A palavra de Deus ali em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, para que nós possamos ter o coração aberto. Nós temos que liberar o perdão, não importa a situação. Aquela menina com o coração aliviado, com o coração determinado, ela não tinha nenhum ressentimento contra ninguém. Era um coração puro. A palavra de Deus fala que era uma menina, mas certamente pela sabedoria, a firmeza dela, era uma pessoa adulta, uma pessoa que não era uma adolescente, era uma pessoa com uma estrutura ali. E nós chamamos a atenção para que nós possamos levar a palavra de Deus. Precisamos estar um coração puro, um coração sem mancha, um coração sem mácula. Me lembro, irmãos, gostaria de testemunhar uma coisa aqui. Alguns anos passados, nós tivemos o privilégio de evangelizar a irmã Ernestina. A irmã Ernestina morava ali na Vila Eda, um bairro com certo risco. Mas essa senhora, Ernestina, antes da salvação, ela tinha uma maneira de convivência, de aproximação com o povo. Era uma benzedeira. E o inimigo, de um certo ponto, trabalha nesse sentido, de uma maneira de ter uma aproximação, enganando. E ela tinha um carinho, uma afetividade com aquele povo. E chegamos na sua casa. E ali, a primeira visita, uma visita de reconhecimento do local. E ali nós fomos bem recebidos. E ali ela com o seu esposo, irmão João saudoso, hoje estão todos na glória. E nos recebeu muito bem. Tivemos um determinado tempo, me lembro, meia hora, uma coisa assim, e pedimos para ler a palavra de Deus, falando, a ler, independente do credo, Deus é um só. E ali ela permitiu que orássemos e até lesse uma palavra de Deus. E
nós convidamos se poderiam votar outra vez, e assim fizemos no após dia. E assim sucessivamente, mais outras vezes, ganhando a confiança daquela mulher que tinha aquele atributo de benzeção. E ela, primeiramente, depois de algum tempo, veio confessar a Jesus como o Senhor da sua vida. E ali foi batizada e ficou firme na palavra de Deus. Logo em seguida, o seu esposo, o irmão João, também tomou uma decisão. E passando o tempo, ela e o esposo, o irmão João, as suas filhas, mudaram para Peruíbe. E lá convidou eu, pastor João, para que pudéssemos fazer uma visita. E assim nós fomos. E lá, chegando lá, me lembro exatamente, ela pediu para que a igreja abrisse uma congregação na sua casa. E ali o pastor João, sem dúvida, rapidamente aceitou o desafio. E logo um pouco tempo já estava com uma congregação ali, naquele local. Foi mandado, através da igreja, o pastor Pedro, e logo em seguida, logo depois de um tempo, foi aberto um espaço, alugado um espaço para que pudesse alojar o pessoal. E ali, na direção do pastor Pedro, e pela direção de Deus, apareceu a oportunidade daquele templo aonde está a congregação de Peruíbe hoje, cedido pela igreja, uma igreja ali de Santos, pelo pastor lá, uma igreja, esse templo estava fechado. Então, nós lembramos a respeito da mensagem. Aquela congregação de Peruíbe praticamente nasceu ali na casa da irmã Ernestina, tá? Pela misericórdia de Deus, ela está com Cristo, o seu esposo, e a sua filha está lá. Eu vi ela recentemente na congregação, quando eu estive lá, né? Gostaria de colocar aqui para os irmãos também, modelo de viver bem. Temos tudo para sorrir na vida e levar a palavra de Deus. Ali, em Mateus capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. E Jesus, subindo, avistando a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus abre a sua boca ensinando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos modelo para viver bem, as bem-aventuranças. Aqui, o pobre de espírito, aquele que busca constantemente a Deus, esvaziando o eu. Os mansos, aquela pessoa que não tem nada no seu coração para ferir ninguém e está do coração sempre aberto para ajudar, para fazer. Aqueles que choram porque estão ali chorando por aquela vida que não tem Jesus, aquela vida sofrida, está lutando ali e sem dúvida que tem a direção de Deus. Aqueles que têm sede e fome de justiça, eles serão fartos, porque eles estão ali vivendo a injustiça, vivendo aquela situação. E aquela pessoa misericordiosa está sempre ajudando, cooperando, fazendo o melhor para viver. Sem dúvida que esse retrato é para o bem da pessoa mesmo. E lembramos também
aquelas pessoas limpas de coração, ali, pessoas sem angústia, sem mágoa, sem ressentimento, e aqueles que não faz discórdia, que não faz divisão, tá lá, são chamados filhos de Deus, não importa a situação. Também colocamos ali em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 10 em diante. Por quê? Quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia-se a língua do mal e faça o bem. Aparte do mal e faça o bem, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Porque se padecermos por amor à justiça, sois bem-aventurados, e não temeis com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo, como Senhor, em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Lembrando no versículo 17 ali, fala, porque se sofrerdes por causa, porque melhor é sofrer fazendo a vontade de Deus do que fazendo mal. Nós lembramos a respeito sempre que 1 quilo no nosso ombro, fora da vontade de Deus, ele pesa 1 tonelada. E 1 tonelada, o nosso ombro, pesa 1 quilo, irmãos. Nós temos testemunha disso. Vivemos momentos, às vezes, de angústia, momentos de tribulações, mas Deus nos livrou naquele momento certo. Não tenha dúvida disso. Agora, lembro para os irmãos a respeito daquela vida que está partindo. Quando parte uma pessoa, nosso vizinho, nosso conhecido, ou alguém que alguém nos fala, aquela pessoa partiu. A primeira pergunta que nós fazemos ao nosso coração, será que aquela pessoa é salva? Chama a atenção do irmão. Chama a atenção dos irmãos para os seus entes queridos, para aquelas pessoas que estão próximas de você. Hoje nós temos um modelo de levar a palavra, um modelo fácil, um modelo online, um modelo zap, um modelo, tá? Muitas vezes, talvez, nós paramos e não fazemos isso. Aquele incrédulo, aquela pessoa que não tem a luz, ele está sedento. Você pode mandar uma mensagem hoje para aquele seu amigo. Uma mensagem não muito longa, mas uma mensagem da palavra de Deus no seu zap, no seu e-mail. Ele apenas olha hoje, dá uma olhadinha rápida. Amanhã você manda de novo. Ele talvez demore mais alguns segundos olhando. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, assim sucessivamente. Quando chega num determinado tempo, ele está lendo completamente aquela mensagem. E aquela mensagem vai falar no seu coração. E não deixe passar a oportunidade. Quando ele te responder com alguma coisa, você vai lá e fale com ele diretamente. Fale olhando nos olhos dele a respeito de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso mediador. Ali em João 5:24. Um versículo que eu gosto muito. Na verdade te digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E o versículo 25 fala de uma maneira clara. Em verdade te digo, que a hora vem, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, ali em João capítulo 9, versículo 4, fala bem claramente, convém
que nós façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Não deixe. Você tem o seu ente querido, você tem a sua vizinhança. Leve a palavra de Deus. Se você sabe que aquela vida está apta ali, não tem Jesus, vai, fale, insista. A irmã Ernestina tinha sua crença, tinha sua maneira, tinha sua vivência, tinha aquele grupo que cercava ela aí, que idolatrava ela. E ela, pela direção e pela misericórdia de Deus, ela insistiu. E fomos lá várias vezes. E ela abriu o seu coração e deixou tudo, aquela crença, toda aquela situação. E foi lá e abraçou com Cristo. E hoje ela está na eternidade, louvando e glorificando o nome de Deus. E ali, aquela lembrança daquela congregação em Peruíbe ali, gostaria de lembrar disso. Sempre lembro dessa situação quando eu chego ali, a respeito da nossa saudosa irmã. Tá? Quando eu tive recentemente, quando o meu cunhado partiu, ali tivemos a oportunidade na Ilha Bela. Tivemos lá, ele sabia que ele estava enfermo. E ali tivemos a oportunidade de ir lá, porque o meu coração falava, ele era um católico, a família muito católica. Tivemos a oportunidade, Deus falando no meu coração. Fui lá com a minha esposa, e lá cantamos um hino, ó tão cego eu andei. E ali ele chorava. Ele chorava, apenas esperando a confissão. E ali ele rendeu aos pés de Jesus, aceitando Jesus Cristo como Senhor. Saímos de lá, foi numa sexta-feira isso. E ficou muito sorridente, levantando até da cama. Quando foi no domingo, recebemos a notícia que eles tinham partido. Voltamos na segunda-feira para o funeral. E lá nós tivemos a oportunidade de pregar também no velório dele, para um grande número de sobrinhos, parentes e amigos lá. Tá? O que eu estou falando isso, irmão? Porque quando nós sentimos no coração de ir de alguma vida ali que está partindo, vai e fale e conclame o nome de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Tá? Que Deus abençoe. Nós vamos orar neste momento. Pedimos a todos que estão nos ouvindo que fale com Deus também a respeito dos seus entes queridos, daquelas pessoas que você tem no hall de mensagem, mandando a palavra de Deus. E sem dúvida, aquela mensagem que você está mandando, ela está sendo observada, porque a palavra de Deus ali, Isaías 55, versículo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Que Deus abençoe. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado por este momento, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando as vidas que assim receberam, Pai. Dai a direção, ó Deus, para a Tua igreja, além da direção do pastor João, pastor Alex, ó Deus, irmão Emerson, ó Deus, que ali possamos ver frutos, Senhor, crescendo para a honra e a glória do Seu nome, ó Pai. Abençoe o Teu povo em toda a parte da terra, ó Deus, as igrejas que levam a Tua santa palavra, na pessoa de seus pastores, ó Deus, nesse momento de turbulência, que o Senhor possa estar dando um conforto àquelas vidas e lutadas, ó Deus, que o conforto da Sua palavra possa chegar a esses corações, ó Pai. Obrigado e fica conosco e dirija nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.